Legal, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre Quenton Nelson, né? A gente vai analisar o jogo aqui entre o Colts e o Jacksonville Jaguars, né? Numa partida de 2020. Então eu peguei os principais snaps dele aqui, na minha opinião. A gente vai dar uma avaliada aqui em como que ele se conduziu ao longo da partida e tentar quebrar algumas coisas aí em relação ao ataque do Colts e em relação às técnicas que ele usa aí para abater os defensores, tá legal? Logo aqui no começo dessa jogada, a gente pode identificá-lo aqui como left guard, né? A gente vai ver um instante cruzado entre o DT e o nose. A gente vai chamar esse camarada aqui de penetrator, né? O penetrador, e esse camarada de looper, porque ele passa por trás, né? E o objetivo do Quenton Nelson aqui é exatamente passar essa responsabilidade, né? A gente vê que a partir do momento em que o número 90 cruza a face dele, ele passa a responsabilidade e assume o 95. Então, muito legal isso. Especialmente o braço esquerdo dele é muito ativo, ele tem que arremessar o número 90 para o center que está vindo em suporte, para que ele consiga fazer, assumir essa responsabilidade, dando tempo aí para o Philip Rivers. Próxima jogada, ele está aqui, né? A gente vê a linha ofensiva fazendo um slide para a esquerda dela mesma, para a direita do nosso vídeo. Esse front a gente vai chamar de boss, tá? Bigs on same side, 1, 2, 3 DLs, ou seja, os big guys do mesmo lado, né? Contra um defensive end sozinho do outro lado. Então a gente está vendo slide naquela direção, tá bom? E importante aqui citar que ele está fazendo o que a gente chama de overset, né? O que significa isso? Esse camarada 74 está responsável por esse defensor e ele está indo lá no técnica 5, né? Ou fan, tá? Então ele vai lá, a única coisa que ele precisa saber é que ele precisa manter esse leverage, esse ângulo, né? Então, mão na gordurinha das costas, igual a gente quer. Esse DL ele não pode fazer o que a gente chama de spin para esse buraco interno aqui, né? Ele assume esse camarada, e o que é bonito nessa jogada aqui é que esses dois camaradas também estão fazendo o instante que a gente acabou de comentar ali, né, do penetrator e do looper, né? Então o Quenton Nelson consegue ver isso e dá tempo suficiente para o Philip Rivers ali completar o passe. Muito, muito bom. Legal, o que é bonito aqui, a gente está vendo uma jogada screen, né? Então o Philip Rivers começa lançando esse running back motion, a gente chama isso de eye candy, porque eles tendem a trazer esses linebackers, né, um gap para a esquerda deles, a gente chama isso de shift, tá? Então todos eles pulam, né? E ele faz um screen para o lado oposto, para o running back. Avaliando o Quenton Nelson, que na jogada é esse camarada aqui, né? Ele faz algo muito legal. Então ele finge o P7, sai para bloquear e ele finge um cut block. Isso é que é bastante legal. Ó. Nesse momento ele finge o cut block para tentar ali influenciar o defensor a reduzir a velocidade, tá bom? A gente sabe que nessas jogadas de screen, nesse desenho aqui, o left tackle ele acaba ficando no bloqueio, tá? A responsabilidade normalmente do primeiro lineman é fazer o que a gente chama de kick out, é jogar o primeiro defensor para fora, normalmente é o corner ou um safety, tá? Esse próximo camarada, ele vai subir, aí depende da regra de cada ataque, ou ele vai subir para o safety, tá? Ou ele vai fazer o que a gente chama de trash collector, que é coletar o lixo que vem do backside, tá? Isso vai depender do assignment nele na jogada, mas a gente vê que o Quenton Nelson ele finge esse cut block, né? Acaba fazendo um bloqueio bem eficiente. Percebam o esforço dele, né? Ele vai até o final da jogada, como sempre, tá, pessoal? Ele sempre faz isso, ele vai ajudar o running back ou o carregador da bola a levantar. Nesse ângulo traseiro a gente vai ver o pé 7, 1, 2, sai. Nesse momento a gente vê a desaceleração e ele finge aquele cut block, bloqueio super eficiente, né? Colocando o running back em uma boa posição ali e ele vai lá buscar o running back depois. Linda jogada, né? Aqui a gente vê mais uma vez o slide para a nossa esquerda. O que significa isso? Quer dizer que o center está indo para a esquerda, né? Esses dois caras estão em mano a mano e o center está vindo como suporte.
Então o Quenton Nelson, ele sabe que ele tem ajuda do lado interno, tá? Esses camaradas aqui, esse front, né, com 2 técnicas 5 aqui, normalmente eles colocam algum 2 4Is também, tá? São fronts que tendem a trazer um pass rush muito intenso, então a gente sabe que, embora que pareça que esses gaps estejam desocupados, é muito provável que alguém vai fazer algum movimento para esse gap interno. A linha ofensiva já sabe disso, né? O Quenton Nelson, ele não se preocupa muito com esse gap interno, porque ele sabe que o center tá vindo com ele, né? Então o que ele faz é overset. Então nesse momento ele começou a movimentação, ó, esse ângulo para a linha ofensiva, se a gente pausar nesse momento aqui, ele é ruim, né, se ele estiver sozinho, porque ele está cedendo o gap interno, mas ele sabe que o center está vindo em suporte, isso é super importante, tá? Então agora ele acaba passando por center e ele vai limpar o pocket, a gente chama de clean the pocket, né? Quando ele passa a responsabilidade por center, imediatamente os olhos dele vão em direção ao tackle, porque o offensive tackle agora está no mano a mano, então ele vai lá limpar esse pocket e ajudar o tackle, tá? Agora ele faz algo bem legal, né? Queria propor o seguinte, é uma jogada de passe, tá? A gente consegue ver isso, ó, um passe ali no meio. Normalmente passe a gente vê a linha ofensiva recuando, certo? Mas existe o que a gente chama de jump set, né? Então se a gente observar a linha ofensiva e cruzar um plano aqui, né? A gente vai ver que o Quenton Nelson, ele cruza esse plano, ele é o único que vai para frente. Todo o restante está fazendo pocket, aquela proteção do quarterback, mas ele não, ele está vindo cá para frente. Por que será que isso acontece? Né? Por que será que ele faz isso? Isso a gente chama de jump set. Quando a gente avalia no ângulo traseiro, né, a gente vai chegar a uma conclusão muito importante, que eles estão usando aquele front que eu acabei de mostrar para vocês, com ambos os jogadores muito abertos, né, e os gaps aqui bastante expostos. Então a gente sabe que esse front ele traz muita movimentação para o meio da linha. Então o que ele faz é antecipar essa movimentação. A gente acabou de ver que como ele lidou com esse front agora, né? E ao invés de esperar agora e ser reativo a defesa ditar quem vai cruzar a minha face, ele opta por subir e acabar com a brincadeira lá em cima, né? Então a defesa não antecipava isso, né? O center está indo para longe dele agora nessa situação, ele sabe que ele está em mano a mano, então ele não quer grande movimentação acontecendo aqui. Ele faz o jump set, vai para frente como se fosse o run block, estivesse bloqueando a corrida, acaba dominando o defensor, né? E procura a próxima responsabilidade. Legal, aqui a gente vê o mesmo front, né, na próxima jogada, ó, mesmo front, acabamos de falar sobre ele, a terceira vez que ele tá aparecendo só pra gente aqui, e eu nem selecionei todas as jogadas, né, e ele novamente faz o que a gente chama de jump set. Percebam a agressividade, agora o center vem com ele, ó, é um slide, o center vem com ele pode ser mais agressivo, então ele não precisa de toda aquela vantagem, né, a gente chama de leverage, e percebam que interessante, quando o defensor cruza a face dele, ele sabe que o center está aqui, ele nem tira os olhos dos linebackers, possivelmente antecipando uma pressão. Então toda a ação dele daqui para frente, ó, ele está com os olhos no gap dele e sentindo o nose tackle. Isso aqui é muito legal, né? A gente vê, então, câmera lenta, jump set, ele coloca as mãos, passa a responsabilidade, está olhando downfield, não achou nada no gap, eu vou fazer o quê? Limpar o pocket, auxiliar o meu offensive tackle, tá bom? Excepcional, jogo de mãos independente dos olhos, muito legal isso. Agora ele sai no screen, acabei de falar sobre algumas responsabilidades, né? A gente vê uma jogada em screen, já vê um passe curtinho para o running back aqui embaixo, então a linha ofensiva vai fazer 1, 2, finge a proteção de passe e todos saem para bloquear no segundo nível, né? A gente acabou de comentar sobre as responsabilidades de cada um, então o primeiro linha ofensiva que sai é o center, responsabilidade de, falamos antes, kick out,
chutar o defensor para fora, né? Vamos ver isso acontecer. A gente vê o center fazendo kick out, bom. E o Quenton Nelson, que agora ele é o trash collect, né? Agora ele vai coletar o lixo, ele tá olhando pro backside da jogada, ele tá olhando pro lado oposto da jogada, tá? Se a gente avaliar nesse ângulo de cá, a gente vai ver que ele faz um movimento assim, mas ele acaba voltando e coletando o lixo vindo do lado oposto da jogada. Então vamos olhar a movimentação dele, muito legal, ó, olhos atrás, faz a movimentação, né? Coloca uma das mãos ali, mão esquerda no linebacker, só o suficiente para o running back conseguir aquele caminho. Left guard, aquele front que a gente tinha comentado várias vezes, ó, mais uma vez o interior da linha bem exposto, né? Então, se o center for para longe de mim, eu estou antecipando, eu tenho que tomar cuidado com essa movimentação interna, tá? Vamos ver o que acontece na jogada, ó. Excepcional, é isso que a gente quer, tá? O center vai para longe de mim, então slide para a direita do ataque. Ele sabe que ele está mano a mano com esse camarada, ele não pode ser batido em nenhum dos lados, mas especialmente no gap interno, a gente não quer isso. Se o defensor cruzar a minha face, né, eu vou colocar a mão nele e vou aqui praticamente vir um bloqueio de corrida, a mão na gordurinha das costas, a gente quer isso, tá? A gente não pode deixar esse defensor fazer o giro, o spin pro lado de cá, então a gente precisa dominar a gordurinha das costas e ele manter o controle na jogada no mano a mano. Left guard. Aqui a gente está vendo uma jogada, né, em que ele faz um pin. Então ele faz o pin, dá um bloco e tem um pull cruzando atrás dele. Tá? Vamos observar o jogo de pés aqui, que é bem legal. Ele faz 1-2, assim como dar um bloco tem que ser. Então eu vou pisar com esse pé, tá? 45 graus, e depois eu vou pisar com o segundo pé e eu quero selar esse camarada para dentro de mim, né? Ah, coach, mas por que ele pisa com o pé direito e com o esquerdo, né? Por um motivo muito simples. O que não pode acontecer aqui, em hipótese nenhuma, é o que a gente chama de run through, que é esse defensor cruzar a minha face muito rápido. Então eu preciso pisar, garantir esse lado interno para ele não matar essa jogada no backfield, tá? Então depois do meu primeiro passe, eu dou o meu segundo passe e faço a contenção dele para o lado de dentro. Então 1, 2, braço ativo, a mão esquerda tem que estar muito ativa aqui, e ela tá, né? Ambos os braços bastante ativos. O DL, todo DL ele treina muito escape. Nesse momento o DL está tentando fazer um rip, né? A gente vê a mão direita do OL e o Quenton Nelson está super ativo ali, excepcional trabalho, evita ali o DL ou o linebacker de chegar na jogada. Legal, nessa próxima jogada a gente viu uma rotação da defesa, né? A defesa trocando o lado forte, estão jogando com o safety alto, então isso aqui é uma rotação, tá? O Quenton Nelson tá logo aqui, vamos falar por que isso é importante. Então ele está bem aqui, né? Aqui é um bloqueio mano a mano, né? A gente está vendo o slide do lado oposto ao dele, ele sabe que ele está mano a mano aqui, tá legal? Então ele está jogando mano a mano e o tackle está jogando, left tackle está jogando mano a mano, tá? Ele faz mais uma vez o jump set, percebam, ele vai para frente praticamente, tá? Praticamente um bloqueio de corrida, isso atrasa um pouco o defensor, então o defensor reage à linha ofensiva. Isso é muito importante, o defensor reage ao que esse camarada faz. Se ele vai para trás, o defensor entra no pass rush. Se ele vai para frente, o defensor entende que é corrida. Então ele perde um milissegundo ali até cair na ficha, que é um passe. Então o Quenton Nelson aqui quer evitar qualquer movimentação por dentro, né? Muito efetivo aqui, a posição de bridge, ele acaba sofrendo um bull rush aqui, então 1, 2 hops, a gente chama isso de hop, né, que é essa cavalgada para trás, 1, 2, né, travou, deu tempo suficiente para o Philip Rivers achar a janela, bem legal. Left tackle, mais uma vez aquele front que a gente tinha comentado, né, pode se antecipar a movimentação por dentro, ela acontece, né, Quenton Nelson acaba conseguindo recuperar, o center está indo para longe dele, né? Então o objetivo dele aqui é se manter o mais paralelo possível pela maior quantidade de tempo possível, porque ele sabe que alguém vai tomar vantagem desse gap interno, tá, pessoal?
Então aqui ele faz o set, ele precisa se manter nesse leverage, nessa vantagem, nesse ângulo, tá? Aí quando ele vê cruzando a face dele, agora ele precisa lavar esse cara. Lembra da mão na gordurinha, né? Ele provavelmente vai colocar a mão na gordurinha e lavar o número 45 para longe do quarterback. Excepcional, né? Proteger o QB ali pelo milissegundo que o QB precisava. Mais uma vez, o center está comigo, né? Eu tenho ajuda do lado de dentro, não preciso me preocupar tanto. Então, o número 98 cruza a minha face, o center vai assumir e agora olha os olhos dele, ó. Preciso ajudar o meu companheiro a limpar o pocket. Então, a partir do momento que o center assume, eu preciso limpar o pocket. Excepcional. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Preparei com muito carinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aí. Mas o Quenton Nelson, né? Todo mundo já sabe que é um jogador de primeira qualidade. E eu queria pedir um favor, né? Se você quer que eu analise aí algum jogador da NFL que você goste, me deixa saber o nome dele. Eu vou ter um prazer em levar isso em consideração. Tá bom? Um abraço, até a próxima.